Olá, hoje nós vamos estudar os capítulos 7 a 9 do livro de Lucas. Versículos 1 a 10 do capítulo 7. Um centurião era um comandante de 100 homens no exército romano. Este centurião era aparentemente um homem compassivo, profundamente preocupado com a enfermidade de seu servo. Ele entrou em contato com Jesus por intermédio de alguns anciãos dos judeus, que são líderes reconhecidos na comunidade. Os anciãos judeus se dispuseram a intervir junto a Jesus porque consideravam o centurião um homem verdadeiramente digno. Embora fosse gentio, ele amava Israel e tinha gastado tempo e dinheiro construindo uma sinagoga em Cafarnaum. O centurião não se considerava digno de estar na presença de Jesus, mas tinha fé que Jesus podia curar seu criado mesmo à distância. Ele entendeu a autoridade espiritual que Jesus dispunha porque entendia a autoridade militar. Jesus maravilhou-se de que a fé do centurião gentil era maior que a fé de todos os que ele tinha achado em Israel. A fé do centurião foi recompensada. Seu servo foi restaurado por Jesus. No livro de Mateus, o centurião se encontra pessoalmente com Jesus. Versículos 11 a 17. Naim ficava a aproximadamente 10 quilômetros ao sul de Nazaré, onde Jesus cresceu. A chegada de Jesus coincidiu com a saída do cortejo fúnebre do filho de uma viúva, a qual agora estava sem filhos e sem meios de apoio financeiro. Jesus teve compaixão da viúva ao trazer seu filho de volta dentre os mortos. Por costume, os funerais judaicos incluíam um esquife aberto, mas se a pessoa tocasse no cadáver, ficava cerimonialmente imunda. Esta é a primeira de várias vezes em que Jesus ressuscitou uma pessoa dentre os mortos. Versículos 18 a 20. João Batista teve de ser informado de todas essas coisas porque estava na prisão. A pergunta de João surgiu mais por confusão do que por dúvida. Por um lado, Jesus certamente fazia as obras do Messias. Por outro lado, ele não agia para derrubar o governo romano nem para libertar justos prisioneiros, como os judeus esperavam que o Messias fizesse. Então, João decidiu enviar 2 de seus discípulos para esclarecer a confusão, perguntando a Jesus se ele era o Messias aguardado. Versículos 21 a 23. Jesus faz um resumo dos milagres que estava realizando em seu ministério ao responder à pergunta dos discípulos de João Batista. As coisas ditas por Jesus aos discípulos de João, para que eles anunciassem o que tinham visto e ouvido. Os discípulos de João deveriam relatar que Jesus estava fazendo exatamente o que a Escritura predisse sobre o Messias, muito embora os planos do cumprimento profético ainda não estivessem saindo exatamente da maneira como João Batista imaginara. Versículos 24 a 28. As multidões aparentemente perguntaram a Jesus qual era o motivo da visita dos mensageiros de João Batista. Jesus então explicou o significado de João e seu ministério. Ele não era alguém que compactuava com o pensamento vigente nem com ambientes confortáveis, e não tinha nada a ver com a realeza e seus excessos. Pelo contrário, ele era um profeta, e mais do que isso, o precursor do Messias. Nenhum ser humano até esse ponto tinha sido maior que João Batista. No entanto, até mesmo o menor cristão da era da Nova Aliança, ou melhor, do Reino de Deus, teria recursos espirituais maiores do que João, em razão da habitação permanente do Espírito Santo. Versículos 29 e 30. As pessoas comuns e os proscritos coletores de impostos que ouviram a pregação de João Batista reconheceram que ele exigia como meio de arrependimento era de Deus e era justo. O chamado de João ao arrependimento era uma expressão da vontade de Deus. Ao se recusarem a se arrepender, eles rejeitaram não apenas João Batista, mas também o próprio Deus. Versículos 31 a 35. Jesus declarou que era impossível contentar as pessoas de sua geração. Elas não queriam responder ao som da flauta, que era um som alegre, nem ao canto de lamentações, que era um som triste. Ou seja, João Batista tinha um estilo de vida muito rigoroso, mas foi acusado de ter demônio. Por outro lado, Jesus foi acusado de viver frouxamente e comer com pecadores, e assim foi chamado de comilão e bebedor de vinho. A expressão "a sabedoria é justificada por todos os seus filhos" significa que os ensinos de João e Jesus seriam comprovados como corretos por todos aqueles que vivem segundo os seus ensinos. Versículos 36 a 38. Esse episódio não é o mesmo em que Maria, irmã de Lázaro, unge os pés de Jesus em Betânia e os discípulos discutem que deveriam ter vendido o perfume para dar o dinheiro aos pobres, apesar das similaridades. Não está claro se o fariseu que rogou a Jesus que viesse à sua casa queria aprender dele, como fez Nicodemos, ou procurava apanhá-la em uma armadilha. A mulher, cujo nome não é citado, era provavelmente uma prostituta que ouviu Jesus pregar e se arrependeu. Estar à mesa significa descansar de lado, com os pés afastados da mesa.
Embora a mulher não dissesse nada, suas lágrimas e sua disposição de usar o dispendioso perfume para ungir os pés de Jesus constituíam um testemunho eloquente de sua gratidão a Jesus. Versículo 39. O fariseu que convidou Jesus à sua casa não podia conceber que um profeta verdadeiro se associasse com esse tipo de mulher, uma pecadora conhecida. Sendo ele um fariseu, era-lhe necessário separar-se do pecado e de pecadoras como ela. Versículos 40 a 43. Jesus mostrou que sabia o que Simão, o fariseu, estava pensando. O ponto da história de Jesus era simples. A pessoa que é mais perdoada preza mais esse perdão. Versículos 44 a 47. Jesus estabeleceu um contraste entre o fariseu e a mulher. Simão tinha deixado de providenciar água para lavar os pés de Jesus, não lhe deu um beijo de hospitalidade, nem ungiu sua cabeça com óleo. Tudo isso a mulher tinha feito. Jesus não quis dizer que o fariseu tinha pouco pecado a ser perdoado, e sim que ele não se considerava pecador, enquanto a mulher estava profundamente consciente de sua pecaminosidade. Versículos 48 a 50. Com base nas ações dela, que refletiam verdadeiro arrependimento de pecados, Jesus perdoou a mulher que ungira seus pés. Ele deixou claro que foi a fé dela que a salvou. Mais uma vez, a autoridade de Jesus para perdoar pecados foi questionada. Agora nós vamos estudar o capítulo 8, versículos 1 a 3 do capítulo 8. Enquanto Jesus andava e pregava na Galileia, era acompanhado pelos 12 e por algumas mulheres. Maria Madalena, que se tornou uma seguidora bem conhecida de Jesus, é apresentada aqui. Joana, que também é mencionada em Lucas 24, versículo 10, era casada com um homem de posição respeitada no governo de Herodes Antipas, tetrarca da Galileia. É possível que ela tenha sido a fonte de alguns dos detalhes que Lucas conta sobre Herodes. Nada mais se sabe a respeito de Susana. Fora essa referência, ela não é mencionada em nenhum lugar da escritura. Ela provavelmente é alguém que Lucas conhecia pessoalmente. Na cultura judaica, as mulheres não deveriam ser ensinadas pelos mestres. Ao permitir que essas viajassem com ele, Jesus demonstrou que para Deus todas as pessoas são iguais. Tais mulheres sustentaram o ministério de Jesus com os próprios recursos. Versículos 4 a 8. Numa sociedade agrícola, todos deviam entender o que acontecia quando um semeador saía ao campo a semear sua semente. Pelo menos um caminho percorria a maioria dos campos, e grande parte do terreno em Israel era rochoso embaixo de uma fina camada de solo arado. Lançar sementes ao longo desses caminhos era inútil. Muitos campos tinham arbustos espinhosos em seu contorno. As sementes que caíam ali não tinham chance de crescer e sobreviver até a época da colheita. Outras, porém, caíam em solo fértil e produziam uma colheita abundante. A expressão "quem tem ouvidos para ouvir, ouça" é um desafio para considerar cuidadosamente a história, seu significado oculto e suas implicações práticas. Versículos 9 e 10. Os discípulos de Jesus não entenderam o ponto da história e assim o interrogaram sobre seu significado. Jesus explicou que usava parábolas como forma de revelar as verdades do reino de Deus aos crentes, mas que a história em si realmente ocultava dos incrédulos seu significado. Versículos 11 a 15. A chave da parábola é que a semente que é lançada representa a pregação da palavra de Deus. As sementes que caíram na terra batida junto do caminho não penetraram no coração dos que ouviram a palavra de Deus, porque o diabo roubou a semente, de modo que eles continuaram não salvos. As sementes no solo rochoso pareceram brotar a princípio, mas não puderam ficar raízes e logo secaram e morreram. As sementes entre espinhos que não dão frutos, que amadurecem, podem ser aquelas pessoas cuja incredulidade é revelada por sua resposta aos cuidados, riquezas e prazeres da vida, ou crentes que não são frutíferos. A semente que caiu em boa terra representa os crentes frutíferos que recebem a palavra de Deus com um coração aberto e perseveram na fé. Versículos 16 a 18. O modo como uma pessoa responde à revelação de Deus determina se ela receberá mais luz ou se perderá aquilo que tem. No final, Deus trará à luz todas as coisas. Se os crentes não esconderem a luz, isto é, a mensagem que ouviram, mas a proclamarem para que outros a ouçam, então aquilo que está oculto virá a ser manifesto e aquilo que está escondido virá a ser revelado. Jesus está falando em última análise sobre o juízo final, mas a proclamação do evangelho e o ministério do evangelho nesta era são semelhantes a uma lamparina que ilumina e dissipa as escuras áreas do pecado antes do juízo final. Aquele que já tiver um conhecimento da palavra de Deus virá a entendê-la melhor, ao passo que aquele que não ouve com cuidado perderá até mesmo aquilo que ouviu. Versículos 19 a 21. Para Jesus, as relações espirituais eram mais importantes que as relações parentais. Desta forma, sua verdadeira família é composta por aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Versículos 22 a 25.
Quando uma viagem de barco pelo mar da Galileia se deparou com uma tempestade de vento, Jesus dormia no barco enquanto seus discípulos enfrentavam a tempestade e temiam pela própria vida. Quando foi despertado, Jesus demonstrou plena autoridade sobre o vento e a água ao acalmar a tempestade. Ele também repreendeu seus discípulos pela falta de fé. Se eles tivessem realmente confiado em Jesus, não teriam temido nem mesmo os mais impetuosos ventos e ondas. Versículos 26 e 27. No relato paralelo de Mateus 8, versículo 28, são mencionados dois homens possessos de demônios. Aparentemente, Lucas escolheu focar apenas naquele que falou. A expressão nem habitava em casa alguma, mas vivia nos sepulcros, pode se referir a um cemitério a céu aberto. Entretanto, uma vez que o homem estava nu, é mais provável que isso se refira a uma caverna, sendo que várias delas têm sido encontradas nessa região. Versículos 28 a 31. O demônio que falou identificou Jesus como filho do Deus Altíssimo, a mesma expressão usada pelo anjo Gabriel ao falar com Maria. A expressão não me atormente provavelmente se refere a enviar o demônio ao abismo, lugar em que alguns demônios estão atualmente confinados. Demônios capacitavam pessoas por eles possuídas a realizar feitos de grande força, por isso o homem conseguia quebrar correntes. Não está claro se Jesus perguntou pelo nome do homem ou do demônio, mas o demônio respondeu que era legião. Uma legião de soldados romanos era uma força de 6.000 soldados. Portanto, havia muitos demônios possuindo esse homem, mas não quer dizer que havia 6.000. Versículos 32 e 33. A presença de uma manada de porcos indica que a região dos Gerazenos era fortemente gentílica, porque os judeus consideravam os porcos animais imundos e jamais os criariam. A cruel destrutividade dos demônios é vista no fato de que, tão logo Jesus lhes permitiu entrar nos porcos, eles os fizeram se atirar no despenhadeiro e afogar no lago. Versículos 34 a 37. As pessoas temeram quando o homem endemoniado voltou ao normal, pois Jesus tinha exercido um poder que revelou sua identidade sobrenatural. Reverência e temor são adequados na presença de Jesus. Contudo, o temor dessas pessoas é negativo e parece ser um medo nocivo e supersticioso em relação ao poder misterioso de Jesus, e possivelmente até medo de perder outros bens, uma vez que o medo delas não as aproximou de Jesus. Versículos 38 e 39. Uma vez que fora convidado a se retirar dali, Jesus disse ao homem curado que permanecesse nessa região e testificasse o que Deus fizera por ele. O homem obedeceu ao apregoar quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Versículos 40 a 42. Jesus voltou a Galileia. Ele provavelmente já se encontrara com esse Jairo. Ele tinha pregado na maioria das sinagogas na Galileia e Jairo era um líder na sinagoga local. Versículos 43 a 48. O relato da mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos interrompe a narrativa para mostrar que o atraso durante o momento crítico da enfermidade da filha de Jairo não podia impedir Jesus de curá-la. Quanto à mulher, seu fluxo de sangue era provavelmente uma hemorragia menstrual, o que a deixara cerimonialmente imunda todo esse tempo. Como médico, Lucas foi especialmente sensível ao fato de que essa mulher gastara com os médicos todos os seus recursos e por nenhum pudera ser curada. Mesmo com a multidão apertando Jesus de todos os lados, ele percebeu de imediato o toque da mulher, que fora imediatamente curada de sua hemorragia. A mulher curada aproximou-se trêmula. A mulher declarou o motivo por que havia tocado nele. O fato de Jesus se dirigir a ela usando a palavra filha provavelmente renova a confiança da mulher, assim como a declaração de Jesus de que ela foi salva porque teve fé, e ela foi salva tanto no sentido de cura física quanto de cura espiritual. Versículos 49 a 56. Durante o atraso causado pela interação de Jesus com a mulher do fluxo de sangue, a filha do líder da sinagoga morreu. A conclusão natural é que ela não podia mais ser ajudada por Jesus. No entanto, ele declarou que o mesmo tipo da fé que ocasionara a cura da mulher hemorrágica traria a menina morta de volta à vida. A sensação de que esse era o fim da menina era tão profunda em seus pais e mesmo nos apóstolos que as pessoas na casa começaram a rir de Jesus quando ele aparentemente negou que ela estivesse morta. Quando Jesus ordenou à menina que se levantasse, o espírito dela voltou ao seu corpo. Em seguida, ela se levantou e lhe deram de comer. Não se sabe por que razão Jesus insistiu que seus pais não contassem a ninguém que ele a ressuscitara dentre os mortos, pois a multidão lá fora sabia que a menina tinha realmente morrido. Agora, ela estava viva e depois que Jesus entrou para vê-la, não havia como esconder o fato de que Jesus a ressuscitara. Agora nós vamos estudar o capítulo 9, versículos 1 a 6 do capítulo 9.
Depois que os 12 tinham observado o ministério de Jesus por vários meses, ele lhes delegou autoridade e poder sobre demônios e enfermidades. Sua outra missão era pregar o reino de Deus. Os apóstolos deviam depender daqueles com quem eles se hospedassem e deviam partir caso uma família ou cidade não os recebesse. Sacudir o pó dos pés era um gesto de juízo contra aqueles que rejeitaram os apóstolos e a sua mensagem a respeito de Jesus. Os discípulos não deveriam levar bagagem para a jornada, mas simplesmente ir com a roupa do corpo. Possivelmente, isto se devia à brevidade da missão e para ensinar os apóstolos a confiarem em que Deus supriria suas necessidades. Versículos 7 a 9. A consciência pesada de Herodes não o deixou descansar depois de ter assassinado João. Ele tinha ouvido falar de Jesus através de muitas pessoas, pois a fama de Jesus corria por toda a terra. Só Lucas acrescenta a informação de que Herodes queria ver Jesus. Versículos 10 a 17. Depois que os apóstolos regressaram de sua missão, eles contaram o que tinham feito e Jesus reassumiu a liderança do ministério de pregação e cura. Betsaida era uma cidade na costa nordeste do Mar da Galileia. A tentativa de encontrar um lugar com privacidade fora de Betsaida, onde os apóstolos pudessem descansar e conversar com Jesus, foi frustrada pela multidão que o seguiu. Os apóstolos se preocuparam com a comida e Jesus respondeu à pergunta dos 12 com um desafio para eles, que eles mesmos dessem de comer. Os apóstolos já tinham inspecionado a multidão e encontraram apenas 5 pães e 2 peixes para alimentar aproximadamente 5.000 homens, que com mulheres e crianças podia facilmente chegar a 15.000 pessoas ou mais. Para administrar melhor a distribuição, Jesus orientou os apóstolos a organizarem a imensa multidão em grupos de 50 pessoas. É provável que quando Jesus olhou para o céu e abençoou e partiu os pães, ele proferiu a tradicional oração judaica para a hora da refeição. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que fazes a terra produzir o pão. O milagre da multiplicação dos pães e peixes ocorreu nas mãos de Jesus quando ele partiu os alimentos e os deu aos discípulos para distribuírem. No final, parece que cada apóstolo recolheu um cesto cheio do que sobrou, mesmo depois de alimentar milhares de pessoas. Os judeus tinham de recolher pedaços de comida que caíssem durante as refeições. A multiplicação dos pães e a alimentação dos 5.000 é o único milagre de Jesus que aparece nos 4 evangelhos, além da própria ressurreição de Jesus. Versículos 18 a 22. Estes versículos constituem outro exemplo da ênfase de Lucas na oração. As respostas dos discípulos à pergunta de Jesus sobre sua identidade provam que Herodes não era o único que estava perplexo sobre esse ponto. Quando Jesus pediu a opinião pessoal dos discípulos, Pedro respondeu como porta-voz do grupo. Sua resposta de que Jesus é o Cristo de Deus, porém, Jesus não estava inclinado a apresentar-se abertamente como sendo o Cristo. Na visão judaica popular daquela época, esperava-se que o Cristo derrubasse o governo romano e, numa onda de popularidade, assumisse a posição de rei de Israel. Ao contrário disso, a missão de Jesus era padecer e ser rejeitado pela liderança judaica antes de ser morto e ressuscitar dentre os mortos. Essa foi a primeira de várias predições de Jesus sobre sua morte e ressurreição. Versículos 23 a 27. Para ser um verdadeiro discípulo de Jesus, é necessário negar-se a si mesmo. A cruz era a mais dolorosa e humilhante forma de execução da era romana. Portanto, tomar cada dia a sua cruz é esperar situações dolorosas todos os dias por causa da lealdade a Cristo. O princípio de que é necessário perder a vida para salvá-la e não viver somente para este mundo é o refrão mais comum de Jesus nos evangelhos. Não importa quão rico o indivíduo seja nesta vida, ele estará eternamente arruinado se morrer sem Cristo. Se envergonhar de Cristo e de suas palavras indica incredulidade, o que implica condenação eterna em sua segunda vinda. Também é possível que crentes temporariamente se acovardem diante de colegas incrédulos e fiquem envergonhados de Jesus, como Pedro ao negar Jesus. Em tais casos, um crente pode sofrer a perda de recompensa celestial, mas não sofrer punição eterna. A frase, alguns dos que aqui se encontram não passarão pela morte até que vejam o reino de Deus, se refere a Pedro, Tiago e João, que iriam ver a transfiguração de Jesus. Versículos 28 a 36. Não nos é dito em que sentido transfigurou-se a aparência do rosto de Jesus. Suas roupas são descritas como brancas e resplandecentes. A transfiguração não é uma iluminação de Jesus a partir do exterior, e sim do interior. A transfiguração oferece um vislumbre da glória futura de Cristo, o Filho do Homem, em sua segunda vinda, quando ele vier na nuvem da glória de Deus. A tradição judaica esperava que Moisés e Elias voltassem antes da vinda do reino de Deus. Como no caso de Jesus, a aparência deles era muito ofuscante nessa aparição especial. Moisés e Elias representam a lei e os profetas.
Não está claro se Pedro, Tiago e João estavam carregados de sono porque estavam no meio da noite ou se eles adormeceram como Daniel ao lhe sobrevirem anjos. Pedro falou quando Moisés e Elias se apartaram, numa tentativa de prolongar a cena gloriosa. No entanto, sua ideia era míope por dois motivos. Fazer 3 tendas iguais era colocar Moisés e Elias no mesmo nível que Jesus e não adorá-lo de forma exclusiva. Segunda a conversa de Jesus sobre sua morte significava que não havia espaço para demora no plano divino de redenção. Lucas não declarou o motivo pelo qual se calaram os 3 apóstolos sobre o que experimentaram, embora Mateus 17, versículo 9, afirme que Jesus lhes ordenou que a ninguém contassem a visão até que ele ressuscitasse. Versículos 37 a 43. Não se sabe se esses discípulos que não puderam curar o menino afligido por possessão demoníaca eram os 9 apóstolos que não viram a transfiguração de Jesus ou alguns do grupo mais amplo de discípulos. Não é explicado se os incrédulos eram apenas os espectadores ou também os discípulos. O menino foi imediatamente curado quando Jesus repreendeu o demônio. Versículos 44 a 45. Jesus anuncia que ele em breve seria entregue e preso. Os discípulos ficaram confusos com as palavras de Jesus. Lucas afirma que essa palavra ficou encoberta para eles até a morte e ressurreição de Jesus. Enquanto isso, o temor deles de que Jesus falasse sobre traição e morte os impedia de perguntar o que ele queria dizer com isso. Versículos 46 a 48. A pergunta dos apóstolos sobre qual deles seria o maior foi feita mais uma vez. Jesus conhecia o orgulho competitivo que alimentava a discussão e foi rápido em apontar que, espiritualmente, aquele que fosse menor, ou seja, verdadeiramente humilde como discípulo de Cristo, esse seria grande. Versículos 49 e 50. Ao que parece, o homem que expulsava demônios em nome de Jesus era um discípulo verdadeiro, embora não seguisse Jesus de cidade em cidade. O princípio espiritual aqui é ser cuidadoso no modo como julga, porque alguém que não é contra você pode estar do seu lado. Versículos 51 a 56. Os samaritanos eram descendentes de casamentos judaicos mistos realizados nos dias do cativeiro. Eram rivais da nação judaica e haviam criado seu próprio culto, com um templo próprio no Monte Gerizim. Eram considerados imundos pelos judeus e tão odiados que a maioria dos viajantes judeus que iam da Galileia para Judá seguiam pela rota mais longa, a leste do Jordão, para não passar por Samaria. Os samaritanos não receberam Jesus porque ele se dirigia a Jerusalém para adorar no templo e não no Monte Gerizim, onde eles preferiam adorar. Em Marcos 3, versículo 17, os apóstolos Tiago e João receberam de Jesus o apelido de Boanerges, que significa filhos do trovão, provavelmente indicando que eles tinham um temperamento explosivo. Jesus rejeitou a sugestão de Tiago e João, pois seu ministério, em sua primeira vinda, não era para trazer juízo, nem para obrigar as pessoas a segui-lo por meio de ameaça de punição imediata, e sim para trazer a livre oferta do evangelho. Versículos 57 e 58. Jesus advertiu esse candidato a discípulo para que avaliasse o custo antes de comprometer-se a segui-lo. Afinal de contas, nem o próprio Jesus Cristo tinha um lugar onde pudesse chamar de seu lar. Versículos 59 e 60. Sepultar um pai falecido era um dever importante e Jesus claramente defende que os pais sejam honrados. O pedido parece razoável à primeira vista, mas a resposta do homem não foi no sentido de obedecer a Jesus imediatamente, e sim dar uma desculpa para não segui-lo. Nessa época, o sepultamento no judaísmo muitas vezes abrangia o período de 1 ano, desde o momento em que o corpo era primeiramente sepultado até 1 ano depois, quando os ossos da pessoa falecida eram colocados em um ossuário. Ainda que isso fosse uma obrigação familiar, Jesus está ensinando que o reino tem prioridade sobre a família. A expressão "desde que os mortos sepultem os seus mortos" faz um trocadilho em que mortos significa tanto espiritualmente mortos quanto fisicamente mortos. Versículos 61 e 62. O chamado de Jesus ao discipulado tem prioridade sobre qualquer outra coisa. Pôr a mão no arado e olhar para trás significa olhar por cima do ombro enquanto se ara a terra, o que torna impossível arar em linha reta. Os cristãos não podem seguir a Cristo olhando para trás. Devemos nos concentrar em servi-lo enquanto seguimos em frente sob o seu comando. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 7 a 9 do livro de Lucas.